E não sei se vocês sabem, nós temos 70 mil pensamentos por dia. E todos os dias, 80% desses pensamentos, eles se repetem. Então, são pensamentos que se repetem. Imagina quando essa pessoa tem pensamentos que são negativos. O que acontece? Acontece que ela vai ter um baixo nível de energia. E esse baixo nível de energia vai influenciar na qualidade de vida, porque a qualidade dos nossos pensamentos, ela influencia na nossa qualidade de vida. Então é isso que eu trago hoje para nós refletirmos, 7 pensamentos que podem nos paralisar. Para quem não me conhece, meu nome é Giovana Pires, eu sou formadora, mentora, coach comportamental e eu sou fundadora, criadora do método AMV, a minha melhor versão. E o meu objetivo é ajudar mulheres, né, a compreender e gerir as suas emoções de forma muito mais eficaz, identificando aqueles padrões emocionais que nos fragilizam. E por isso que o nosso método AMV, ele tem como objetivo que nós possamos descobrir os nossos melhores recursos e assim construir a melhor versão de nós mesmos. Então, aproveita também quando encontrares essa live e quiseres assistir, identifica alguém que você acha que é muito interessante assistir essa live. Que é aquela pessoa que tem aquele padrão de pensamento muito negativo, que nunca ela está feliz. Então, essa live é para aquele tipo também de pessoa que pensa muito sempre de forma muito, é o copo meio vazio. Inclusive, esse tipo de pensamento do copo meio vazio, nós vamos ter e vamos falar aqui. Então, pega a caneta também para escrever, porque eu acho que você sabe que quanto mais nós escrevemos, mais nós interiorizamos, né? Nós fortalecemos de fato aquilo que nós aprendemos. Então, escrever, você está aqui a exercitar o quê? Esse músculo. Que músculo é? O cérebro. O cérebro é um músculo e quanto mais nós estimulamos esse músculo, mais nós vamos conseguir trazer mudanças na nossa vida. E o objetivo dessas lives na área do desenvolvimento pessoal são pequenas dicas e estratégias que começam aqui nessas lives e que depois podem ir para os cursos, né? E é uma decisão, muitas vezes, de cada um. Então vamos lá, nossa live também é pequena, são 40 minutos, mas qual é o primeiro pensamento que nos paralisa? É o pensamento da reclamação. Essa é aquela pessoa que reclama muito? Tudo tem que ser de acordo com o que você quer. Reclama de um sapato que está colocado de forma inadequada, reclama do colega, ou seja, vive sobre o registro da reclamação. E quem vive sobre o registro da reclamação, ele está a clamar para ele mais situações voltadas para aquilo que ele reclama. Porque uma pessoa que tem o hábito de reclamar, vive numa ruminação mental, tem uma baixa de energia muito grande, porque ela até aprendeu aquele tipo de padrão. Às vezes é uma pessoa que reclama muito, ela vem de uma família que também reclamava muito, então ela acaba por ter sido instalado aquele programa. Então ela vive sob o jugo da reclamação, mas ela não sabe que ela está fazendo muito mal para ela, porque ela acaba por drenar a energia. E quem já me ouviu falar aqui, eu falo muito do FID, que é a frequência, intensidade e duração das emoções. E principalmente essas emoções que são de baixa energia, as emoções que são negativas, que são consideradas negativas. Então, uma pessoa que vive no padrão da reclamação, que tipo de estratégias nós poderíamos fazer aqui? Primeiro é identificar quando esse diálogo interno aparece. Quando é que ele acontece? Quando é que vem esse momento o que eu começo a reclamar? Né? O que desencadeia esse tipo de pensamento? Quando eu começo a refletir sobre isso, eu tenho que começar a mudar o foco. Por quê? Porque eu trago aqui um padrão de consciência sobre aquilo que está a interferir, né, na forma como eu vivo as situações. Então, mudar o foco, como é que eu mudo o foco? Muitas vezes é levantar da cadeira, é fazer um movimento, porque isso faz o quê? Que eu dê aqui uma parada naquele tipo de pensamento, naquele tipo de fala. Então, por isso que a ação ela é importante, por isso que a nossa fisiologia ela é importante para nós podermos o quê? Interferir naquele padrão de comportamento. Segunda estratégia é ter o diário da gratidão. Porque quem reclama muito, se ele está muito sobre o foco negativo, o que é o diário da gratidão? O diário da gratidão é eu começar a olhar pequenas coisas, escrever que me mostram que eu vivo aquilo de forma positiva. Por exemplo, respirar, ter uma casa, morar numa casa, ter um abrigo. Nesse momento nós estamos em situações de guerra e
Imagina nos colocando no lugar dessas pessoas. Então, não olhando por um estado de comodismo, mas assim, você tá muito bem, né? Tá muito bem. Então, comece a valorizar isso, né? Comece a valorizar o que você vive. E também, quando vir essas situações de reclamação, faz o seguinte, escreve por que você está a reclamar, então depois procura soluções. Procura soluções para aquilo. Não precisa saber como você vai fazer, mas escreve. Escreve, porque isso te ajuda também a mudar o foco. Porque o nosso objetivo com a reclamação aqui é interferir nesse padrão comportamental. Então faz isso e vai ser muito feliz. Qual é o segundo tipo de pensamento? É aquela pessoa que é muito autocrítica, severa. Não é? Aquela pessoa que sempre está na arena e ela está sempre a olhar para ela de forma muito negativa. Por quê? Porque é uma pessoa perfeccionista, tudo tem que ser 100% perfeito. Tudo tem que estar assim extremamente no topo. E nós sabemos que nós aprendemos com as situações. As situações elas nos desafiam para quê? Para nós aprendermos. Por isso que aquela frase, feito é melhor do que perfeito. Creio que vocês conhecem essa frase. E porque se eu não fizer, eu não vou saber como é que eu vou melhorar. Se eu não fizer, eu não vou fazer os ajustes que são necessários. Então, esse medo de errar, que é natural do ser humano, que é natural, né, nosso, em função, porque você tem medo do que vai resultar daquilo, isso é natural. Mas nós temos que fazer para aperfeiçoar, né? E sair dessa visão do perfeccionismo exacerbado, porque isso não existe. Isso só vai te fazer paralisar, só vai te fazer ficar na zona de conforto ou ficar na zona de atracagem, que é uma zona dentro da zona de conforto que nós nem fazemos aquilo que nós sabemos. Por quê? Porque nós queremos muito essa perfeição e isso não existe. Não existe, coloquem na cabeça. Mudem a estratégia, mudem a forma de interpretar a situação. Isso vai te ajudar muito, né? Isso te ajuda a modificar essa tua visão, dessa tua autocrítica interna. E lembrando também que se critica muito, imagina, ela começa a criticar todos que estão à sua volta, né? É natural, porque quando você vê alguém que critica muito, imagina o que ela deve fazer com ela. Ela deve simplesmente ter um autossofrimento, e é um autossofrimento muito em função dessa severidade que essa pessoa tem. Quais seriam as 3 estratégias para alguém que tem uma autocrítica muito exacerbada? Eu diria que a primeira é muito simples. Vocês já ouviram falar do inspirar e o expirar? Isso é uma estratégia para quê? Porque você está o quê? Você está mais uma vez mudar aqui a tua atenção. Você está mais uma vez a direcionar aqui o teu foco, né? A tua fisiologia para algo que muda aquela visão da crítica que está muito presente na tua vida. Então, isso é uma estratégia muito simples e é uma estratégia que vai te possibilitar o quê? Parar de se autocriticar. Porque sabe que a nossa mente, ela mente. E quando ela mente de forma contínua, ela também te sabota. Então, aqui você tem que ter uma atenção em relação a isso. Segunda estratégia, duvida desse pensamento. Esse pensamento não é verdade absoluta. Aliás, não existe verdades absolutas. Duvida desse pensamento que te critica e que você mesmo cria. Duvida. E também uma terceira estratégia é aprender a se autoelogiar. Né? Olha, vai para o espelho e diz o quanto tu dás o teu melhor. Né? Eu dou sempre o meu melhor. Eu procuro sempre fazer aquilo que me fortalece, aquilo que me energiza. E eu procuro trazer a minha visão positiva para aquilo que eu faço. Então, diz isso para ti, diz da forma que tu sabes dizer, não tem que ser palavras bonitas, mas tem que ser ações que sejam genuínas e que vão te ajudar a mudar esse padrão de pensamento que é o da autocrítica, tá bom? Terceiro tipo de pensamento que é muito comum, que é o da desresponsabilização, desculpa. Você sempre procura responsáveis pelaquilo que você vive. O responsável é o marido, o responsável é o chefe, o responsável é o amigo. Eu nunca sou responsável. Porque quem responsabiliza o outro, ele acaba tendo aqui uma postura de efeito. Ele sempre está em efeito. Porque o que acontece comigo é muito em função das circunstâncias do meu meio. Você já deve ter convivido com pessoas que são assim. Elas não procuram perceber que ela é a grande causa da situação.
ela procura olhar tudo à sua volta, e quando ela olha tudo à sua volta, ela vai procurar as circunstâncias e as pessoas que são responsáveis. Então, quem vive sobre a desresponsabilização, ela sofre muito. Ela sofre porque ela não sai também dessa zona, que é a zona que tranquiliza. Porque é muito mais fácil olhar para o outro. E vocês lembram muito de uma ação que quando eu aponto para o outro, eu tenho 3 dedos virados para mim. Então, o maior responsável de tudo na minha vida sou eu. Sou eu com aquilo que eu decido fazer. Sou eu com as minhas escolhas. O que eu vivo hoje é em função das minhas escolhas. E às vezes isso inquieta as pessoas, porque nós aprendemos, ou diante das relações que nós temos sempre vamos dizer que é alguém que implicou naquele tipo de situação que eu estou. Então isso é um desafio, isso é uma forma de você poder mudar, né, a forma como você interpreta as situações. Então, pessoas que responsabilizam, então vamos trazer a responsabilidade para nós. Quais seriam as estratégias então, Giovana? Talvez vocês podem me perguntar, e é isso que nós estamos aqui para fazer. A primeira é trabalhar aqui com metas. Por que eu vou falar em metas? Porque metas são quantitativas. Metas, eu sei o que eu quero, eu tenho que estabelecer um tempo que seja pequeno, até mesmo porque eu estou procurando aqui me responsabilizar daquela situação, e eu não posso depender de ninguém. Aquilo é exclusivamente, depende de mim, depende da minha ação, depende da minha energia, depende da minha decisão. Então isso é muito interessante, porque eu já começo aqui a trazer o foco para quem? Para mim, né? Então isso também me ajuda a traçar essas metas, fazer os ajustes e também o autocompromisso. O compromisso é comigo, o compromisso é com o que eu faço. Mas também eu posso aqui pedir ajuda a uma pessoa que eu tenho confiança. E quando eu peço ajuda a essa pessoa, eu posso pedir, né, que ela me dê um feedback sobre como é que está acontecendo essa mudança na minha vida. Isso também é muito bom, tá? Então depois anota essas estratégias e vai colocando em prática. Qual o quarto tipo de pensamento? É muitas vezes você achar que o outro sabe o que você quer. Vocês já viram isso? A pessoa acha que você sabe o que ela quer. Mas o que eu quero, se eu não falar, o outro não sabe, né? Então a pessoa às vezes ela usa chantagem, né? A chantagem está muito presente, ela começa aqui a delirar porque o meu marido tinha que saber isso, o meu colega tinha que saber aquilo. Então, o outro não sabe. Se eu não falar, ele não vai saber. Se eu não falar, nós não vamos conseguir aqui conectar as ideias. Nós não vamos criar sinergias que vão facilitar a nossa convivência. Porque uma das grandes dificuldades que nós observamos hoje nas áreas organizacionais é as dificuldades dos relacionamentos interpessoais. Então, se na área organizacional é assim, muitas vezes também em casa é assim. Porque as pessoas não conversam, elas não mantêm um diálogo que seja fluido, não se fala sobre o que se quer. Apenas você considera que o outro já sabe. Aqui também pode ter muitas vezes dificuldades em falar, né? Dificuldades em ter um relacionamento mais sintonizado, mais estruturado, algo que seja mais próximo, né? Então, assim, você tem que ter uma atenção qual o tipo de relacionamento que você tem e o que você está aqui a trazer enquanto também interpretação em relação ao outro. Mas as melhores estratégias para quem pensa muito assim, que é o outro tem que saber. Primeiro eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Então esse pensamento vem até em segmento do pensamento anterior de se desresponsabilizar. Porque aqui o que eu vou fazer? Eu tenho que começar a ter uma comunicação mais assertiva. E geralmente o que as pessoas fazem? A comunicação é muito mais reativa. Eu respondo, né? Eu respondo e tá tudo bem. E o responder significa o quê? Significa que essa pessoa age muito sobre o modo ASP. Ela age, aí ela sente e ela pensa. Por que eu falei isso? Né? Ou seja, ela responde de maneira muito mais rápida porque ela acha, né, que o outro sabe. Então, nós temos que mudar isso. Então, a comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? Onde eu uso aqui o eu. Eu considero que essa situação foi assim. Então, eu não aponto para o outro, eu me coloco aqui como protagonista dessa história, né? Então, quando você usa o eu, você entra aqui com uma força muito mais genuína, né, na relação.
porque eu já estou consciente que eu não estou aqui a responsabilizar e nem estou a achar que o outro sabe o que eu quero. Então isso destrói muitas relações, quando você tem esse pensamento, né, de considerar que todos sabem o que você quer. Então você distancia pessoas, você cria aqui barreiras. Por isso que a comunicação assertiva, ela aproxima. Também trabalhar aqui a escuta ativa. E o que é uma escuta ativa? Escutar é diferente de ouvir, né? Ouvir é o quê? Entrou no ouvido direito, sai no ouvido esquerdo. E as pessoas hoje mais ouvem do que escutam, infelizmente, né? A tecnologia, ela nos levou muitas vezes, e o dia a dia, o dia a dia muito corrido, tudo muito rápido, então você não escuta mais, você ouve. Então, para quem tem esse tipo de pensamento, é exercitar a tua escuta ativa. É sair dessas previsões. Não há previsões. Você tem que sair desse viés cognitivo de interpretação sobre o que o outro acha. Isso é muito bom e cuida da tua energia e também cuida da forma como você vai aqui estabelecer relações que sejam mais produtivas, que tenham respostas muito mais assertivas. E uma terceira estratégia também aqui muito boa é você fazer a pergunta da reformulação. Quando você pergunta, né, fala algo para o outro, pede para ele reformular. Quando você tem um grau de proximidade assim, ou você constrói essa forma de se comunicar, também você ajuda na comunicação e você para de interpretar. Isso é muito bom, isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a evoluir. Outro tipo de pensamento, que é o quinto, que é o pensamento da indecisão. Por exemplo, eu fui uma pessoa super indecisa. Quem viu meu vídeo de ontem, que eu mostro os meus guias da série Nervos à Flor da Pele, eu passei muito tempo com aquilo, né? Aqui a nível mental, a nível de estrutura, mas eu era muito indecisa. Indecisa porque você tem uma insegurança que é natural, né? Você fica muito na questão do e se eu fizer e não der certo? E se eu fizer e não conseguir? Muda o discurso. E se eu fizer e der certo? E se eu fizer e tiver que ajustar, que bom, eu estou a aprender. Né? Então, quando você não consegue ter uma metodologia, sair de um ponto A para ir para um ponto B e perceber que esse processo ele é crescente, ele requer também de ajustes, ele requer de mudanças, nós não vamos conseguir chegar ao nosso objetivo, porque nós vamos ficar sempre no e se. Né? E o e se nos auto-sabota, nos faz procrastinar, nos faz adiar, nos faz ficar com os nossos sonhos, os nossos objetivos no plano do discurso. Quem é que não já ficou no plano do discurso? Eu fiquei muitas vezes no plano do discurso, né? Porque a indecisão me leva a ficar no plano do discurso. Por exemplo, e eu recebi uma programação, quando eu era na minha infância, que eu era indecisa. E essa programação, ela me acompanhou durante muito tempo, até eu perceber que eu não era indecisa e que eu fiz grandes coisas que mudaram a minha vida. Então, é esses insights que nós precisamos para que nós possamos alavancar e ir para um próximo nível. E vem muito nesse nível de consciência, de mudança que o desenvolvimento pessoal nos desperta. Então, uma pessoa que é insegura, qual a melhor estratégia? Né? Que vive com esse pensamento da insegurança, que não procura uma metodologia, um processo. As mentorias são ótimas para você procurar esse processo, para você seguir esse percurso. Então, uma estratégia seria listar o que é aquilo que você sabe fazer, que você gosta. Aquilo que você faz que te faz bem. Aquilo que te mostra que é a tua fortaleza, que você gosta de fazer. Depois que você escreve tudo isso, você vai hierarquizar. O que é, em primeiro lugar, eu gostaria aqui, que me faz muito bem. E quando você tem essa visão, isso te possibilita o quê? Te possibilita tu olhar para a tua lista e ver o que está lá no topo. E aí você pode ter uma decisão, trazer um objetivo, um simples objetivo, né? Ir para fazer um curso, fazer uma pequena viagem. Porque quem é indeciso, ele não quer sair daquela zona que traz muito conforto para ele. E a zona de conforto tá tudo bem, não se critica a zona de conforto. Mas a zona de conforto, ela pode nos impossibilitar de ir muito mais além. Então, isso é um ponto muito, muito positivo para quem é indeciso. E uma segunda estratégia é fazer coisas diferentes.
né? Sair daquela rotina, daquele padrão, daquela forma de viver todos os dias as mesmas situações. Isso também nos desafia, e o que nos desafia também nos ajuda, nos fortalece, nos leva a aprender. O próximo tipo de pensamento, que também é muito comum, é a necessidade da aprovação do outro. Né? Quem é que já passou por isso? Você fica com aquele pensamento, será que o outro vai me aprovar? Será que o outro vai me criticar? E também a pessoa não faz, né? Então lembra que o outro é o outro e que ele tem uma forma de interpretar aquilo que você faz, que a questão é dele, não é tua. E a crítica, ela é importante para eu mudar, a crítica é importante para eu fazer os ajustes, a crítica é importante para eu aprender. Nós temos que lembrar que nós não agradamos gregos e troianos. Eu não agrado gregos e troianos, você não agrada. Então, quando nós trazemos esse nível de consciência, também isso nos ajuda a perceber que eu não vou confundir o feedback de alguém com a minha qualidade, com aquilo que eu faço e dou o meu melhor. Porque eu já tenho consciência que eu vou mudando, eu vou ajustando e eu vou crescendo. Foi feita uma pesquisa com os idosos e perguntaram aos idosos o que eles mais se arrependiam. Vocês devem saber que o que os idosos mais se arrependiam era de não ter feito o que eles gostariam de ter feito, com medo da avaliação do outro. Olha que coisa triste, né? Triste que nós muitas vezes vivemos nesse looping, que é o que o outro vai achar, o outro nem se importa. O outro só fala por dois motivos. Primeiro, para trazer ruído. E esse ruído ele pode interferir muito quando você não tem um objetivo suficientemente forte. Então, quando nós não temos um objetivo que eu sei para onde é que eu vou, que eu sei o que eu quero, o ruído do outro vai interferir em mim. Porque a questão dele não pode, de maneira alguma, vir interferir naquilo que eu faço e faço com todo o meu empenho. E que eu tenho consciência que eu faço também aqui para poder ajustar. Então, quais as estratégias quando esse pensamento da avaliação do outro, ele começa a minar minha energia? E por que eu falei desse pensamento, antes de falar das estratégias? Fazendo uma pesquisa nas minhas formações e como eu trabalho na área comportamental, uma das dificuldades muito que as pessoas têm, uma crença, essa dificuldade de agir porque com medo da avaliação do outro. Então elas param, elas não avançam, né? Elas não conseguem dar o próximo passo. Fernanda escreveu, quando não nos conhecemos, deixamos o ruído do outro nos abalar. Justamente, Fernanda, você fica abalado porque você não tem segurança, né? Por isso que o autoconhecimento é um ponto fundamental para o nosso trabalho pessoal. Então, quais seriam as 3 estratégias? Uma primeira é começar a trabalhar a minha autoconfiança, que vem no segmento do autoconhecimento, né? Da autoconfiança, da autoestima, da autoidentidade. Tudo é muito alto, porque é meu e eu não passo para ninguém. Então, isso começa muito conosco, né? E é isso mesmo, Sônia, essa coisa da comparação, né? Nós gostamos muito de nos comparar. Então, o outro tem mais sorte do que eu. O outro é mais feliz do que eu. Então, para com essa comparação, né? A comparação, ela não ajuda praticamente em nada, ela apenas interfere. Então, a melhor estratégia aqui é isso, é trabalhar o teu autoconhecimento, a tua autoestima, começar a fortalecer os teus melhores recursos, as tuas fortalezas. Isso vai te fazer com que você comece a criar aqui, né, esse sentido de contribuição para o mundo, porque o que nós fazemos é uma contribuição para o mundo, é uma contribuição para o meu bem-estar, isso vai te ajudar muito. Segunda estratégia, lembrar que a perspectiva é do outro, eu já falei sobre isso, não é minha. Não leva, não carrega o que não é teu, né? Então nós temos muito um hábito de carregar o que não é nosso. E quando eu carrego o que não é meu, a minha mochila, né, a minha mala, fica cheia e pesa muito, que até também me impede de fazer o que eu gosto de fazer. Então, o que o outro acha não impede nos meus valores, por isso que eu tenho que ter consciência quais são os meus valores, como é que os meus valores fortalecem aquilo que eu vivo, eles impulsionam aquilo que eu vivo.
Então, isso é uma boa estratégia para você definir quais são os teus 5 valores da tua pirâmide da hierarquia, né, daquilo que te fortalece. Isso mesmo, Sônia. A Sônia está aqui escrever. Boa, Sônia. Muito bom ter vocês aqui. As pessoas acabam, não querem, elas olham, elas projetam e aquilo que você não, né, não vê em você. E é por isso que nós temos que ter muita atenção quando você é avaliada por alguém. Né? O que essa pessoa fez? O que ela faz? Então, isso é algo que me dá aqui também condições de perceber qual é a contribuição e se há alguma contribuição, é uma contribuição de crescimento para mim e não de uma avaliação, né, que seja negativa. E nós sabemos muitas vezes que quando você faz 5 coisas boas, maravilhosas, mas se alguém diz algo que não foi bom, você esquece as 5 coisas maravilhosas e vai se fixar nessa situação que não foi boa. E não é assim que funciona, né? Não é assim que nós vamos, né, crescer, que nós vamos aqui evoluir, que nós vamos melhorar as nossas capacidades, os nossos conhecimentos e as nossas atitudes, né, as nossas competências pessoais. E um terceiro ponto que é muito importante dentro desse pensamento, né, dessa necessidade da avaliação do outro, é nós estarmos atentos às pessoas que são assim, para nós nos distanciarmos, né, dessas pessoas e desses ambientes. Tenha muita atenção, porque isso é autoproteção, isso é proteção da minha energia, né? É cuidado, é autocuidado. E nessas situações é evitar estar próximo dessas pessoas e se tiver que ficar. E aí sim, eu posso ouvir, entrar no ouvido direito, sair no ouvido esquerdo. Que o ouvir, ele funciona muito bem, que trabalha no sentido de autoproteção. E o outro pensamento, né? O outro pensamento que é o último, que é a pessoa do copo meio vazio. Ela não consegue ver o copo meio cheio, ela sempre vê o copo meio vazio, ela não consegue ir acima dos 50%, porque ela não aprende absolutamente com nada, ela não aprende com os erros, ela não aprende com os feedbacks, ela não aprende com as mudanças, ela não aprende porque ela não traça objetivo, então ela fica muito no plano do abaixo dos 50%, porque ela não aprende. Né? E ela não consegue olhar além desses 50%. E isso me faz lembrar aquelas pessoas que você dá uma prenda, que você escolhe uma prenda com o maior amor, você dá para a pessoa e ela encontra um defeito na prenda. Já aconteceu isso convosco? E assim, você olha, eu escolhi com o maior amor isso, mas a pessoa encontra um defeito, porque ela não consegue olhar além daquilo. Então, essa é a síndrome do copo meio vazio. Então, quais seriam as 3 estratégias que seriam muito boa para essa situação do copo meio vazio, de pessoas que não aprendem? Estratégias para a mudança, a primeira delas é começar a identificar aquelas situações positivas que já aconteceu comigo e que eu tive começo, meio e fim. Aquelas situações onde eu me superei, aquelas situações onde eu fui além daquilo que eu até considerava que eu não conseguia. Então isso mostra que você foi acima dos 50%. Que de fato você conseguiu, que de fato você tem conhecimento, tem capacidades, que você pode ir muito além. Então, para dessa média de abaixo dos 50%. Mas nosso sentido aqui é de crescimento. Outra coisa que eu digo muito é a questão da prática, mas uma prática com TTT. O que é o TTT? Treinar, treinar, treinar. Se você não treina, se você não pratica, se você não traça objetivos e coloca isso em prática, você vai ficar no plano do discurso e não vai colocar isso no plano da prática. Porque tem pessoas que falam, mas não fazem, né? Então aqui o desafio na área de um crescimento interior é esse, é falar e fazer. Na série Nervos à Flor da Pele, nós trabalhamos com a hashtag em todos os episódios, que é a hashtag FAST. E o que é FAST? FAST em inglês é rapidez, né? Ser rápido. Mas aqui o FAST, cada letrinha tem uma simbologia, que é o quê? Faça até se tornar. Faça até se tornar. E quando nós fazemos todos os dias, aperfeiçoando, melhorando, ultrapassando os nossos limites, nós vamos aperfeiçoando as nossas capacidades. Nós vamos melhorando, nós vamos avançando. E tudo isso é processo, tudo isso é construção, tudo isso não é a curto prazo, não é o fast food, não é tudo muito rápido. Isso requer um tempo.
E uma terceira estratégia que é muito interessante é nós trazermos aqui, escrever os marcos da nossa vida, aqueles marcos que foram importantes, aqueles marcos que mostraram também que eu consegui. Então, na área do desenvolvimento pessoal, às vezes nós só voltamos ao passado quando nós vamos procurar esses marcos que me fortalecem. Por exemplo, no meu caso, vou te falar aqui um exemplo de um marco. Na época que eu fiz doutoramento, né, no Portugal fala doutoramento, Brasil fala doutorado. Eu me recordo que eu tinha uma orientadora muito severa. Isso foi em 2013. Ela era muito severa. Na época eu a via como muito severa. E o que acontece quando nós encontramos pessoas que são muito perfeccionistas? Que era o caso em relação ao que ela queria do meu resultado. Você fica, ou você desiste, porque ali ela dificulta muito o nosso processo, e eu posso ver como dificuldade, na época eu via como dificuldade, mas como eu já tenho muitas leituras nessa área da psicologia, do desenvolvimento pessoal, eu via como um desafio e eu comecei a fazer o meu melhor. Então eu fiquei nessas duas, ao mesmo tempo que eu tinha raiva da forma como ela se comportava, da forma como ela fazia comigo, por outro lado eu procurava o meu melhor. Eu procurava investir o máximo que eu podia fazer muito mais, porque eu estava me desafiando para perceber o que ela queria e também estava aperfeiçoar ali as minhas competências. E quando foi no dia da minha defesa, no dia do meu júri, que foi com distinção e louvor, que logo após que eu saí de lá e que eu recebi o telefonema dela e ela me disse que eu fui brilhante, hoje quando eu olho para trás e que eu escuto e que eu lembro do brilhante, isso me fortalece muito. Isso foi um marco muito importante na minha vida, porque eu considerei que eu não ia superar aquele momento. Então, é isso que o desenvolvimento pessoal faz na nossa vida. Ele nos impulsiona a sair desses pensamentos que não agregam o valor na nossa vida, que não nos ajudam, né? Que não nos levam e além. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de esforço, de disciplina, de dedicação, de tempo para nós, porque nós temos tempo para tudo e não temos tempo para nós. E nós somos a pessoa mais importante do mundo. Né? Não tem ninguém mais importante do que eu. Lembra sempre disso. Você é a pessoa mais importante do mundo. Então, você pode fazer tudo para que esse objetivo seja colocado em prática, para que essa qualidade de vida chegue na tua vida. E com isso vai construir o quê? A tua autoconfiança. Isso é processo, isso não é um resultado imediato, isso se constrói. Então esses 7 pensamentos que nós falamos hoje aqui, são pensamentos que se não são cuidados, eles acabam por te paralisar, eles acabam por te neutralizar, eles acabam por não te levar para o próximo nível. Então era isso que eu queria hoje passar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Encaminhe essa live para aquela pessoa que vocês acham sim que precisam mudar esses pensamentos, que precisa mudar esse foco, que precisa trazer mais bem-estar para a vida dela. E como vocês sabem, que acompanham o meu Instagram, eu sempre gosto de frases, porque as frases reflexivas, elas nos fazem pensar e também trazer alguma reflexão para a nossa prática. A nossa frase de hoje é do Charles Swindoll, que ele diz que a vida é 10% do que acontece e 90% do que nós realizamos, do que nós pensamos. Então, começa a refletir quais os tipos de pensamento que vocês estão tendo, quais os tipos de pensamentos que bloqueiam, que dificultam, procurar e colocar em prática os seus objetivos. No dia 19 de outubro, próxima semana, às 13 horas, nós vamos estar com a segunda live dessa série de 7. E na próxima live nós vamos falar sobre as 7 limitações que impedem a nossa autoconfiança. Então eu queria te agradecer, muito obrigada. Obrigada, Fernanda, obrigada, Kate, e até a próxima live.